Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Deus é bom? Amém. Deus é bom até demais. Amém? Vamos abrir Deuteronômio capítulo 30. Hoje tem poucas pessoas aqui. Eu espero que ninguém faça do culto de quarta-feira algo comum, porque não é comum, irmãos. Amém? Hoje eu estava ali em Itapecuru, fui meio-dia para lá, fui fazer alguns exames, cheguei já tarde, já fui direto para a escola buscar os meninos na escola e peguei as coisas que estavam na casa da minha mãe, as coisas dele, e voltei. Só deu tempo para tomar banho rápido. Acho que nem a Esther, não sei se banhou a Esther? A Esther não tomou banho, estava uma cebosa, a minha esposa também não, ou estava uma cebosa, né? Ela disse, vamos sim tomar banho. Aí o Samuel estava, acho que foi escovar o dente, eu estava com dor de barriga, não lembro. Eu aproveitei e fui para o banheiro logo, tomei um banho rapidinho, porque eu não sou alma cebosa, amém? E só deu tempo para chegar aqui, irmãos. E eu espero que Deus dê graça para que a gente pregue hoje, porque a gente foi para ser algo rápido e tomou muito tempo, né? Quem eu vi quase desviado na volta foi o irmão Jefferson, lá na Paulica já. Se eu não vejo ele, eu disse, eu vou dizer para sua mulher que você está na Paulica, se eu não vejo ele, irmão, ali, eu não sou baú para guardar segredos, né? Ele está bem vigiando a vida dos outros, irmão, está em cima do poste. Louvado seja Deus. Deuteronômio capítulo 30, versículo 19. Irmãos, o tema dessa noite, vamos ler só o versículo 19, será o resultado final das nossas escolhas. Amém? Vai ser breve, talvez eu vou estar com a unção do pastor Gleice, pegar só 15 minutos, 20 minutos, mas vai sair alguma coisa, amém? Capítulo 30, versículo 19, podemos? Amém. Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra vós, de que tenho proposto, o que tem proposto, irmão? A vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolha, pois, a vida para que tu e a tua descendência. Senhor Deus, acrescente as tuas palavras sobre os nossos corações. Fale conosco ainda mais, pelo precioso nome de Jesus. Amém. O texto que lemos, nós vemos aqui Moisés falando que ele tem posto tanto a vida quanto a morte, tanto a bênção como a maldição. Mas há um fator aqui chamado influência. Ele diz, escolha, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Então, aqui nós vamos começar a entender que Deus não nos fez para ser robôs. Deus não nos fez como seres com livre-arbítrio. Talvez vocês vão entender o que eu quero dizer. Nós não temos livre-arbítrio. O que é livre-arbítrio? É quando você não tem influência nenhuma para fazer ou tomar uma decisão que você quer. Moisés, por exemplo, diz, eu tenho bênção e maldição, eu tenho vida e tenho morte. Mas a influência é escolha, pois a vida para que vivas. Então, aqueles que ouvem Moisés e que sabem que Moisés era de Deus, ele disse, então, eu vou tomar o conselho de Moisés entre as duas escolhas. Influência, amém? Amém. Então, Deus não criou nós como seres autônomos. Até a vida que temos é um sopro de Deus. Se ele soprar a velhinha, adeus sua vida, é isso? Mas ele nos criou com uma coisa chamada livre agência, que é você toma decisões, você escolhe. É como que o livre arbítrio, você escolhe, mas você não sabe por que escolheu. E eu não estou dizendo de Deus impor no seu coração uma escolha, Deus escolheu por mim, não. Eu estou falando de você ouvir e sentir que tipo de influência te influenciou. Vou te dar um exemplo. Crianças, elas bebezinhas, elas vão crescendo, então você começa a induzi-las em determinada coisa, você diz não mente, então a criança não começa a não mentir, e ela sabe que se mentir,
a coisa vai pegar feia para ela, então elas começam a respeitar. Então os pais brigam com os filhos, e então eles sabem que se desrespeitar vão brigar, ou então apanhar, ou qualquer coisa do tipo. Então aquela criança tem uma influência, e ela começa a crescer baseado naquela influência. Então ela começa a ser respeitosa, então ela começa a ter um valor, ela começa a ser moldada pelo caráter dos pais. Então, um belo dia, os pais estão em casa e os filhos sabem que não pode chegar, e chega um vizinho e fala, diz tal coisa. Ele, não posso. Por quê? Eles já foram influenciados, mas eles tomaram uma decisão, não xingar. Mas a sua decisão não veio por conta, veio por uma influência externa. Vocês estão entendendo até aí? Amém? Então o homem, ele escolhe sobre o aspecto da sua influência. O homem, ele vai começar a escolher através desses aspectos da influência. Então a criança começa a crescer um pouquinho mais, e ela vai começar a sofrer outras influências. Então vem um vizinho e diz, olha, ali tem vindo da escola, então um diz assim, olha, vamos apertar a campainha e correr. Então você é influenciado a apertar a campainha e correr, mas você não tomaria aquela decisão se um amiguinho não convidasse a fazer aquilo. Vocês estão entendendo? Amém. São escolhas, influências externas. E aqui eu quero que você entenda, esse tipo de influência e todo tipo de influência vai fazer com que você seja moldado. Todo tipo de influência vai te moldando, quer seja para o bem ou quer seja para o mal. Então nós vamos crescendo, e a influência, ela começa a vir de pequenos delitos. Então você aperta o alarme alheio, então você começa a mentir, então você começa a enganar o outro, então você esconde uma coisinha, e a influência começa de algum modo. Que tipo de influência? É só externa? Não. O pior tipo de influência não é a externa, porque a influência externa, ela até molda sim o seu caráter, mas a influência interna já começa a dizer quem você é. O tipo de influência interna, por exemplo, quando o filho mente para o pai devido a determinada coisa, por que ele mente? É porque ele é um mentiroso nato, ou porque há uma influência apenas para não mentir, para se dar bem, e aí ela vai começando a não entender o que de fato ela é, mas aquilo vai crescendo, de tal modo, irmãos, que cada escolha é como uma semente. Cada escolha vai ser como uma semente lançada no solo sagrado, ou no solo da eternidade. Porém, algumas vão florescer para a vida eterna, e algumas dessas escolhas para a morte eterna. Mas as escolhas são como essas sementes. Até aqui todo mundo entendeu? Está todo mundo de boa, tranquilo? Amém? Então, se Deus não nos criou com livre-arbítrio, isso quer dizer que nossas escolhas é baseado em influências. Por exemplo, porque você é cristão? Se você morasse num país muçulmano, você estava adorando Maomé. Você é cristão, e dentro das influências que temos, você tomou uma delas e disse, o cristianismo é algo verdadeiro. Mas aqueles têm outras influências, e eu não estou dizendo aqui que o cristianismo é um mero acaso que nós nos tornamos. Eu estou aqui querendo dizer que pessoas, elas são influenciadas e precisam descobrir aquilo que realmente são ou que estão buscando. Amém? Então não existe escolhas neutras. Eu escolhi isso aqui, mas há uma neutralidade. Não existe escolhas neutras. Você está diante de algo do governo e você falsifica um documento, então você diz que é uma coisa sem ser para se dar bem financeiramente. Isso está revelando quem você é. Só revela quem você é. Você tem algo que acontece, então você quer mostrar que é algo que não é, e você quer ter um senso de grandeza, então você vai agir porque você está agindo de acordo com estes pontos que já estão em você, não por uma neutralidade. Amém? Então nossas escolhas, é aqui que eu quero que você entenda, as nossas escolhas, ela molda o que nos tornamos. Ou seja, uma criança nasce inocente, mas as nossas escolhas começam a moldar quem nos tornaremos. E quando você começa a ser moldado, às vezes somos moldados, por exemplo, você toma uma atitude, você começa a roubar, e a vizinhança sabe que você é ladrão, então você já tem um nome de ladrão, então você começa a roubar mais ainda, porque aquela influência, aquela ação fez com que tudo aquilo que você se tornaria começasse a gerar uma personalidade em você.
Então, uma atitude gera uma personalidade sobre aquela atitude. Crianças que cresceram sem, por exemplo, sem o convívio dos pais, pai, mãe, ali perto, instruindo, ensinando, você vai ver que não, quando não cresce, elas têm problemas pessoais, características no que diz respeito como eu posso dizer, a caráter, a princípio, a valores éticos, morais, terríveis. Pais que crescem, por exemplo, com a mãe mais rígida, mas o pai folgado, eles vão crescer de um jeito assim meio que falso. São pessoas que vão ter um jeito, mas não são aquilo que de fato deveriam ser. Outros que crescem mais com o afeto paterno, eles vão ser mais honestos, mas também vão ser mais brutos, mais ignorantes. Por quê? Porque precisa de um equilíbrio. Vocês estão entendendo? Sem esse equilíbrio, a coisa não anda, a coisa vai andando para fora. E como eu disse, nós começamos a fazer escolhas e elas começam a definir quem somos. E quando jovens, nós somos bombardeados por tantas influências que as nossas escolhas começam agora a definir o que seremos. E o pior, as nossas escolhas definem não apenas o que seremos, mas ao amadurecer, ao ficar velho, quem somos de fato, né? Isso ao amadurecer, quem somos é o que vai definir as nossas escolhas. Agora é o contrário. Você, quando é jovem, criança, está ali, as influências determinam as suas escolhas. E quando você está maduro, as tuas escolhas já revelam quem você é. Já revelam a tua natureza, já revelam o que você é. Então, você vê que você encontra um problema. Se você não teve uma boa educação, você terá problemas, até mesmo para servir a Deus. Por quê? Porque você foi educado de uma maneira equivocada. Você que cresce com um pai dizendo uma coisa, uma mãe dizendo outra, com cheio de problemas, você vai ter uma casa dividida. E então os filhos crescem, eles vão se tornando aquilo que estão crescendo, e quando eles estão maduros, eles não são influenciados por forças externas, porque quanto mais velhos estamos, menos as forças externas servem para nos influenciar. Quando jovem não, somos influenciados, vamos usar droga, fazer não sei o quê, vamos não sei aonde, vamos tal festa. Quando você é mais velho, você não é influenciado por aqui, não, eu vou ficar em casa, não, é melhor não sei o quê, mas aquilo vai revelar apenas quem você é. Então, se você não perceber que agora as influências externas não mais te chamam a atenção, se as influências externas não mais te chamam a atenção, as internas já revelam quem você é. Então, começamos a cometer problemas, pecados e viver uma vida dissoluta, mesmo conhecendo a perfeita palavra, mesmo sendo revelados na palavra, mesmo tendo um aprofundamento no conhecimento, ou até mesmo alcançando um nível de santidade mais acima. Mas recuamos porque nos tornamos aquilo que escolhemos. Porque quando nós agora fazemos novas escolhas, elas apenas estão revelando quem somos. Tome o exemplo de Davi. Davi, quando criança, foi ensinado pelo pai a ser um bom pastor de ovelhas, a cuidar de suas ovelhas. Então, ele olhou ali um leão, e ele pega pela barba do leão, puxa o leão, e de algum modo, quando eu digo de algum modo, evidentemente que é Deus na frente, mas eu falo de algum modo físico, ele consegue matar um leão. Então, ele pega aquele pequeno hábito de fazer valer o ensinamento do pai e lutar para não deixar com que nada traga as suas ovelhas. Aquele hábito molda o caráter de Davi. E quando Davi está mais velho, ele olha uma cena parecida, aonde agora as ovelhas de Deus estão ali diante de um grande leão chamado Golias. E então, agora, aquela escolha não foi mais por influência externa, porque a influência externa diz: tu não aguenta lutar. As influências externas foi: tu não pode fazer nada. As influências externas estavam dizendo: vá para tua casa. Mas a influência interna revelou quem Davi era. A influência interna revelou que ele era de fato alguém que tinha zelo, não apenas por ovelhas, mas por pessoas. São influências que vão moldando, amém? Louvado seja Deus. Gálatas capítulo 6, versículo 7 e 8 vai dizer que tudo o que semeamos é também o que colheremos. Então você vai colher o que semeia. Plantou, vai colher.
Aprendemos apenas no sentido de que se plantou coisa ruim, você vai colher coisa ruim. Se você faz mal, vai colher o mal. Mas isso quer dizer que se você está plantando em você mesmo uma personalidade doentia, você será esse doente final. Se você começa a ter maus hábitos, hoje mesmo a doutora disse, olha, é bom você mudar os seus hábitos alimentares, porque o teu problema é genético, ou seja, a minha genética, independente se eu não tenho um hábito muito debilitado, mas se é genético, ela tome cuidado com isso, porque se eu começo agora a passar por cima, eu vou ter problemas. Então nós começamos a ter problemas por aquilo que passamos por cima. Pastor, e quando o homem já está moldado, ele precisa o quê? Porque ele já, se as minhas escolhas apenas revelam quem sou, o que posso fazer? Jesus ensinou para Nicodemos: te é necessário nascer de novo. Somente o novo nascimento. Somente o novo nascimento, que é reconhecer, nascer da água do Espírito, ter um novo nascimento, ter algo influenciando, porque o homem não escolhe nada de si mesmo. Romanos capítulo 8, Paulo disse que Deus colocou em nós o Espírito de Deus, para que haja uma briga entre a carne e o Espírito entre a carne, para que o homem não faça o que ele quer. Então, se eu escolho fazer o bem, não é porque eu quero, é porque Deus quer, porque eu sou mau, porque meu coração é mau continuamente, porque em mim não habita glória nenhuma. No entanto, enquanto vaso, eu me torno, pela misericórdia, o vaso e instrumento de Deus. E assim eu posso dizer, tudo que não presta eu faço, mas tudo que presta Deus faz em mim. E quando você começa a entender que as coisas começam a entrar por esse lado, aí sim, o caráter humano, ele vai ser sempre feito de escolhas repetidas. E eu volto a dizer, o caráter humano é feito de escolhas repetidas. E essas escolhas repetidas, elas formam hábitos. Então, se eu tinha hábito de ir para a festa, eu vou deixar o hábito e começo a ir para o culto. Mas eu vou um dia e vou outra semana, isso não muda nada. Então eu começo a ir todos os dias. Então eu tomei o hábito de ir para a igreja. Então eu não tenho força de orar. E eu digo assim, Senhor, antes eu orava e agora não oro. Aí eu estou em casa e digo, oh, Senhor, dobra o joelho para orar, não é mais como antes. Mas então você dobra o joelho sem força e começa a orar. Então você vai ler a palavra, e quando você abre a palavra, você continua lendo mesmo sem ânimo, mesmo sem força. Então você está moldando aquilo que tem que ser baseado nos teus hábitos. E então aqueles hábitos, né, que se tornam, ou seja, o costume de fazer coisas repetidas se torna hábitos. A própria ciência diz que quando você faz algo por 21 dias consecutivos, aquilo se torna um hábito, desde que você passe 60 dias repetindo o que você fez durante 21 dias. Então, você sabe que você precisa de 21 dias para tomar um hábito e 60 dias para não perder o hábito que você tomou. Então, a coisa não parece tão difícil. Parece que o difícil é querer aceitar, de fato, ser cristão. Moisés, por exemplo, a Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, a partir do versículo 24, que ele escolheu padecer com o povo de Deus, a gozar dos prazeres do Egito, que são prazeres, a Bíblia chama de prazeres transitórios do pecado. Ele preferiu largar toda a riqueza do Egito, toda aquela glória, para sofrer com o povo de Deus. Hábitos que revelaram quem ele era. Hábitos que revelaram quem ele era. Mas qual é a sua influência? Só leia a Bíblia. Quando ele foi desde criança levado para o castelo de Faraó e tudo mais, então todos os dias a sua mãe dava-lhe de mamar. Quem você acha que deu as instruções a Moisés? Quem você acha que ensinou o que é bom para Moisés? O que você acha que tem de proveito, de ensinamento no Egito? Então a sua mãe ensinava e ensinava. A sua mãe continuava a ensinar de tal modo que aquele menino cresceu, parou de amamentar, mas aquilo que ele era já estava lá. E ele preferiu padecer com o povo de Deus em vez de gozar dos benefícios futuros. Nós não podemos ser como Esaú, não é isso? Esaú, não, é Esaú mesmo, que irmão de Jacó, que vendeu a bênção da primogenitura por causa de algo tão banal,
Às vezes trocamos, irmão, culto, trocamos tudo, por algo tão banal. E às vezes não percebemos que nós estamos cada vez mais nos afastando de Deus. Cada vez mais nos afastando de Deus. Esse é o ponto. José, por exemplo, ele escolheu ser íntegro, a integridade, no lugar da tentação da própria mulher de Potifar. Ele foi tentado, mas aquela escolha revelou quem ele era. Aquela escolha revelou quem ele era. Nós somos confrontados com várias coisas no teu dia a dia. Alguém chega e fala uma coisa para você, dá vontade de você responder. A tua escolha diz quem você é. Você tem um caminho, bênção e maldição, vida e morte. A tua escolha diz quem você é. Se eu digo quem eu sou baseado naquilo que escolho, que miserável homem que sou. Paulo disse, miserável homem que sou. O que eu quero fazer eu não faço, mas o que eu não quero é que eu acabo fazendo. Eu quero fazer o bem, mas o pecado se acha em mim, e quando eu quero fazer o bem, o mal eu acabo fazendo. Ninguém é livre para agir como quer. Paulo não queria fazer o mal, mas ele achou-se uma outra lei que estava nele, que era a lei da carne. E a lei da carne nos convida para o mal, a lei do Espírito para o bem. E se um influencia para algo e outro para outra coisa, a nossa escolha será baseada na maior influência que temos. A maior influência. Enquanto os filhos observam os pais como exemplos de vida, homens honestos, com princípios, e por isso você precisa ter esses princípios, eles não olharão para um colega, eles não olharão para o outro com um olhar e dizer, nossa, olha como essa pessoa é. Eles olharão para você como pai, para você como mãe, e vão dizer, tem palavra, essa mãe é uma mãe exemplar, essa mãe ela não falha com palavra, ela diz algo, ela cumpre, esse pai, ele é um homem de palavra, ele é um homem de princípios. Então eles olham para aquilo, eles têm um modelo a seguir, e eles serão o exemplo daquele modelo. E então Deus coloca em seus corações um sentimento de nunca magoar os seus próprios pais, nunca decepcionar os próprios pais. Quem o põe? Deus. Por quê? Por causa da influência. Todavia, se você não tem nada disso, eles não olharão para você com nada dessas coisas. Por quê? Porque eles olharão para você e verão como alguém talvez pior do que eles, com menos qualidade do que eles, e assim por diante. Então nós precisamos entender que de fato Deus nos chamou. Talvez você se pergunte, pastor, eu não estou conseguindo entender realmente o que o Senhor quer dizer. O que realmente eu quero dizer? As nossas escolhas, irmãos, elas revelam a nossa identidade. As nossas escolhas, elas revelam a nossa identidade. Enquanto para algumas pessoas, algumas escolhas moldarão a sua identidade, para outras pessoas, as nossas escolhas revelam nossas identidades. E assim, nós não podemos ser, por exemplo, religiosos a ponto de eu não posso brincar, não posso rir com alguém, mas também não podemos ser mundanos o suficiente de olhar e ouvir todo mundo falando o que quer e participar da roda dos escarnecedores. Nós temos que ter um centro, amém? Porque o tempo molda a escolha. O próprio tempo molda a escolha. Se um dia você falava, eu não minto, você começa a mentir. Se um dia você falava, eu não deixo a Deus, depois você está em outras coisas. Porque o tempo vai moldando também as escolhas, porque o tempo traz inverdades. O tempo faz com que a verdade se torne mentira. Eu chego e digo, pastor Gleice, vem na minha casa, eu estou com um cacho de banana, casca verdinha. Aí o irmão Gleice disse, eu estou indo mais tarde. Ele aparece no outro dia. Aquela era uma verdade, mas quando ele vai no outro dia, aquela casca já não está verdinha, aquela casca já tem partes pretas. Então ele pode dizer, pastor, o senhor disse que a casca estava verdinha, e eu tenho que dizer, aquela era a verdade de ontem, mas já não é a de hoje, porque a verdade do mundo, a verdade do tempo, ela é moldável, mas a verdade de Deus, ela é absoluta. Amém. A verdade de Deus, ela não muda com o tempo. A verdade de Deus, ela é perfeita em si mesma. Amém? Então, quantos jovens, irmãos, fizeram as escolhas que definiram as suas histórias para sempre? Quantos jovens
tomaram as suas escolhas e definiram de fato a sua história. E um dia disseram, vou para uma festa, e eu nunca esqueço de um amigo que eu tive com 17 anos de idade, e se é mentira dele, eu não sei, porque quem me contou foi ele, e ele disse, eu tinha um amigo, e ele era da igreja, então ele se desviou, e um dia eu estava na festa, era muito meu amigo, ele entrou na festa, e passamos uns dias, ele disse que ia se reconciliar, e se reconciliou, e então, nesta festa, estávamos lá, e então ele se reconcilia, então passou 15 dias, houve uma outra festa, e ele disse, esta será a última festa que eu vou. E então, teve uma briga, e houve ali um tiroteio, e então a bala bateu na testa do rapaz que nem estava na briga, e de fato aquela foi a última festa. A última festa, uma escolha que mudou o rumo da vida para sempre daquele rapaz. Escolhas que tomamos muda o rumo para sempre. Para sempre. Quantas moças saem de suas casas, como aconteceu no carnaval do ano passado em alguns estados, que pessoas pegavam seringas, agulhas com HIV contaminada e passava pelas pessoas e furava, e só registrado no estado da Bahia, se não me falha a memória, 243 pessoas registradas com BO, ninguém sabe ao todo, mas com BO registrado 243 novos aidéticos, por uma simples passeada, por uma simples olhada naquilo que o mundo está apresentando. Escolhas definem muitas vezes para sempre a trajetória da nossa vida. Escolhas definem para sempre, irmãos, a história. Quantos jovens saem, bebem, usam drogas e depois adentram no vício e nunca mais conseguem deixar? Escolhas que são realizadas de tal modo, de tal maneira. E então é necessário nascer de novo. Caso contrário, não há mudança interna. Amém? A questão é que os adultos, eles apenas fazem escolhas que são coerentes com aquilo que eles são. Toda escolha de adultos é coerente. Não há escolhas incoerentes, a não ser se for menino. Mas toda escolha é coerente com o que são. Porque enquanto crianças se tornarão, enquanto adultos já são. E então, eu vou já encerrar, irmãos. Então, eu quero que você entenda. Por que você acha que pessoas continuam enganando, continuam mentindo? Por que você acha? Porque elas são coerentes com o que elas são mentirosas, então elas têm que mentir, têm que enganar. Elas são, por exemplo, gostam de contrabando, então elas vão roubar, porque elas são contrabandeadores. Elas são coerentes com o que são, porque adultos são coerentes com as suas próprias escolhas. Por que um cristão é coerente com as escolhas de Deus, ou deveria ser? Porque ele é cristão, então se ele no seu coração é cristão, ele tem uma bênção e tem a maldição, ele tem a vida e tem a morte, ele tem ali o Espírito de Deus e tem aquilo que está no mundo, e a Bíblia então diz, olha, aquele que ama o mundo e as coisas que no mundo há, o amor de Deus não está nele. Então eu tenho uma escolha para fazer, então a minha escolha será coerente com o que eu sou. Por que às vezes nós sempre entra ano e sai ano, nós estamos na mesma vida? Porque somos coerentes com o que somos. Coerente com o que somos. No dia que você pensa em mudar de vida, você precisa ser aquilo que está desejando. Pastor, mas como eu posso nascer de novo? Aí depende de Deus. Então você primeiro precisa do desejo. E naquele desejo Deus te dá força, e naquela força ele começa, quanto mais você ama a Deus, mais Deus te ama, e quanto mais Deus te ama, mais a porção do Espírito, e quanto mais a porção do Espírito, mais você o busca, e quanto mais o busca, mais ele te glorifica, e quanto mais ele te glorifica, mais você o exalta, e então a glória que sobe é a glória que desce. Mas quando nós falamos, eu tenho tanta vontade de buscar a Deus, eu lembro quando eu orava, quando eu jejuava, e quando eu fazia essas coisas, mentalmente, enganoso é o coração, quem o conhecerá? Quando desejamos, fazemos o que desejamos. É assim que funciona. Quando eu quero comer alguma coisa, então eu saio da minha casa, eu quero ficar em casa, prefiro ficar em casa, mas eu quero comer alguma coisa, então eu vou rumo àquela coisa e digo, eu quero comer um espetinho hoje,
Então eu vou e compro aquilo que eu estava com vontade. Eu vou atrás. Porque aquilo não vai chegar diante de mim. Eu tenho que ir atrás. Então Deus, Ele te deu o dom, Ele te deu o presente, Ele te deu o dom gratuito. Busque-o, clame-o. E cada vez que você busca, você está sendo coerente com o que você é. Cada vez que você o deixa, você está sendo coerente com o que você é. E o que você quer ser? Aí está. Pastor, meu desejo ainda é no mundo, mas eu amo a Deus. E aí você vai observar quem você está alimentando mais. Porque o amor de Deus não permite amor para com o mundo. O amor de Deus é exclusivo. Deus, se tem uma coisa que Deus é, a igreja do Senhor é exclusivista. Eu poderia, porque hoje não vou pregar muito tempo, mas eu poderia pregar desde o Antigo Testamento, personagem por personagem, mostrar o quanto Deus é exclusivista. Deus disse: ei, Abraão, sai do meio da tua parentela, e sai do meio desse povo que adora outros deuses, e sai atravessando, que eu vou te levar num lugar onde não tem idolatria. José era separado, todos os irmãos andavam lá com as ovelhas lá. José era separado do lado do pai. Deus sempre age de maneira exclusivista. Sempre. Quando Deus chama, por exemplo, aquele jovem, agora fugiu o nome dele, que lutou contra 300, Gideão. Deus disse: olha, levanta um altar para mim. Aí ele levanta o altar para Deus, glorifica a Deus. Deus aparece no outro dia e diz: o que tu fez aí? Senhor, o altar, eu te glorifiquei, botei pedra. Não, derruba primeiro aquele altar e depois edifica para mim. Deus nunca quis um lugar onde tenha 2 altares. Eu amo a Deus, mas eu ainda gosto do mundo. Não, Deus é exclusivista. Bênção e morte, vida e maldição. Escolha, pois, a vida para que vivas. Amém? Aqui nós encerramos a mensagem. Nós vamos fazer a oração final. Amém? E desculpe hoje pregar menos tempo, né? Como eu disse, hoje o meu dia foi muito corrido, irmãos. Muito corrido. Mas vamos orar. Vamos ficar de pé, vamos orar. Agradecer a Deus por mais esse dia.